Para cada pergunta sobre sua existência, o homem procura uma resposta. Na ciência, na religião, na filosofia. Mas existem interrogações que desafiam os próprios cientistas e confundem os religiosos e filósofos. Parece impossível existirem realmente fenômenos como a cura espiritual, a levitação e a telepatia. Os parapsicólogos acham, entretanto, que estamos no limiar de uma nova era, que marcará o reconhecimento de uma nova forma de energia, capaz de explicar qualquer fenômeno, a energia psíquica. Na reportagem de hoje você vai ver alguns fenômenos que até agora foram ignorados ou ridicularizados por alguns cientistas e apontados por outros como assuntos que merecem mais pesquisa e mais estudo. O menino japonês que fotografa com a mente, o russo que levita, a mulher que cura à distância, por telepatia. Tudo isto, dizem os parapsicólogos, é perfeitamente possível com a energia psíquica. Todas as energias descobertas pelo homem foram primeiro desacreditadas, para depois serem exaltadas como avanços da ciência. Os raios e faíscas eram tidos como castigos dos deuses. A energia elétrica, antes de ser captada, era considerada um mistério, algo sobrenatural. A energia atômica ainda não foi totalmente explorada. E a energia solar começa a ser uma realidade. Será que este menino japonês de 14 anos, chamado Masuaki, possui uma energia que ainda não se entende fisicamente e que lhe dá o poder de fotografar com a força da mente? Este fenômeno foi testemunhado pelo professor Miyauchi, físico da Universidade de Tóquio, e por um especialista em fotografia, o Dr. Fukuda. O professor Miyauchi construiu esta caixa de metal com 9 células fotoelétricas para testar o garoto. O filme usado é de revelação automática. A primeira chapa é sempre retirada para se ter certeza de que não está entrando luz na caixa. Masuaki diz que tem de ver mentalmente a imagem que vai imprimir. Ele se concentra como se estivesse absorvido em energia. Diz onde vai marcar o filme e depois dá um grito e pronto. Cada célula fotoelétrica colocada na caixa está ligada a um fio. No momento em que Masuaki transmite a luz de seu cérebro para o filme, este aparelho registra o local e a duração da emissão de luz. Masuaki consegue imprimir em filme, numa câmara com a lente coberta, qualquer imagem. Nesta experiência, ele usa uma câmera de revelação instantânea e diz o que vai transferir mentalmente para o filme. A Torre de Tóquio. What picture will be on here? Tokyo Tower, all right. Let's see what we have here. In 30 seconds we should know. Expectativa enquanto o filme se revela. Vejam agora. Tokyo Tower. Esta é a Torre de Tóquio que Masuaki fotografou com sua energia psíquica. Se o cérebro humano pode fazer isto, o que mais poderá fazer e que não sabemos? Quem responde é Isaac Asimov. Could it be, Dr. Asimov, that the scope of science and of the human brain is not extended enough to understand the unexplained? O senhor acha que a ciência e o cérebro humano não estariam desenvolvidos o suficiente
para entender todos estes fenômenos sobrenaturais? Ninguém pode dizer que o cérebro humano é tão complexo que é capaz de entender tudo e penetrar em tudo. Deve haver um limite. Além disso, no passado, a ciência teve de aceitar fatos que, em princípio, não queria aceitar. Os meteoros ou pedras que caíam do céu, por exemplo, eram ignorados pelos cientistas, até que as provas irrefutáveis apareceram. Foram descobertos vários tipos de radiações que não se conheciam. Não faz muito tempo, os raios ultravioletas, infravermelhos e os raios-x eram desconhecidos. E se fossem usados, pareceriam algo sobrenatural. Agora que conhecemos todos esses fenômenos, eles já estão incluídos como parte da ciência. Se existem coisas que não podemos entender, que a mente humana ainda não aceita porque não entende, estas coisas não são consideradas como ciência. Para a ciência, não adianta alguém entender estes fenômenos por meios não convencionais, por intuição ou com o auxílio de uma energia que algumas pessoas têm. Entender só não é o bastante. Temos de provar que algo existe, como fizemos no passado com outros fenômenos. A nova onda de interesse pela parapsicologia nos Estados Unidos surgiu por causa deste homem, o professor Charles Fair, de Harvard. O professor Fair escreveu um livro intitulado The New Nonsense, o Novo Absurdo, no qual antevê uma revolução por causa da crença nos fenômenos sobrenaturais. O seu livro, The New Nonsense, se propõe a quê? A finalidade principal do livro é alertar a todos contra algo que eu acho que já está acontecendo. A crença em todos esses fenômenos sobrenaturais é o começo de uma mudança política. O livro é, na verdade, uma teoria desta revolução e diz que em toda civilização, as revoluções foram sempre precedidas de uma desordem emocional. E um dos sintomas desta desordem emocional é a divulgação de crenças absurdas. Portanto, as forças psíquicas não existem. Não, eu não diria isso. Você conhece a lei da parcimônia na ciência? Ela diz, não faça deduções além do necessário para explicar um fenômeno. Ninguém precisa citar forças sobrenaturais ou extrasensoriais para explicar nenhum destes fenômenos de que estamos falando. É só mostrar que eles existem num teste controlado no laboratório. Assim, eu mudaria de ideia. Mas até agora, eu não vi uma experiência assim. Mas também não quer dizer que nada disso é impossível. Foi também a descrença nos fenômenos sobrenaturais que levou dois renomados cientistas, os doutores Elmer Green e Norman Shelley, a estudar em seu laboratório no Centro de Estudos da Dor, em Wisconsin, a espírita Olga Worrell. Diz ela que é capaz de curar alguém, mesmo estando em outro lugar, por telepatia. Olga fica em um quarto e seu paciente em uma outra sala a 10 metros de distância e sem comunicação nenhuma. Os dois são, entretanto, ligados por sensores a um polígrafo em um terceiro quarto, também distante 10 metros de cada um. O aparelho controla a reação da espírita e do paciente para ver se realmente existe uma reação simultânea. Este ponteiro controla as ondas cerebrais da espírita. Este controla o lado esquerdo e este o lado direito do cérebro. E fazemos o mesmo com o paciente, esquerdo e direito. Aqui está a respiração da espírita e aqui a do paciente. Este é o ponteiro ligado ao coração da espírita e este ao coração do paciente. Este ponteiro registra a temperatura da mão da espírita e este da mão do paciente. Este homem sofre de reumatismo crônico. Se quando Olga transmitir uma energia psíquica, o doente manifestar qualquer reação no momento exato, veremos isto graficamente neste instrumento, diz o Dr. Green. Okay, everything looks all right down here. It's okay to start right now. I'm now going to attempt to project into the patient's room. Agora vou tentar transmitir a cura por telepatia, diz ela. I'm placing my hands Agora on the estou com as mãos na shoulders garganta of the dele. patient.
depois no peito, and I feel e that vejo uma there's a great inflamação deal of neste local. pain and discomfort on the Vou ficar com as mãos no seu peito. spinal column, and especially around the... O Dr. Shelley informa que o paciente está quase a perder os sentidos. Apparently he's gone into some kind of a... My hands now are Agora, going down diz a to the mulher, patient's estou com as stomach, minhas mãos and no the small of estômago do his back, paciente. I feel that he has Ele tem a um problema problem with aqui. his stomach. Ele está recebendo minha energia. I also feel that the patient is a smoker because it's with effort Posso ver que ele é that fumante. I'm now taking my hands away. Vou retirar And agora this is minhas the mãos. end of the absence hearing session. Ela está retirando as mãos do Taking her paciente, hands away diz o right Dr. there. Green. Sua respiração mudou. Breathing. Well, how do you feel, Lee? Great. Como foi a experiência? Pergunta o médico. Oh, I feel warm. My neck is just soaking wet. Estou com calor, diz o homem. Meu pescoço está molhado. Eu vi uma porção de luzes e parecia estar sendo fisgado com agulhas. And I got a signal from Dr. O Dr. Shelley me deu um sinal, diz o Dr. Green. Tudo aconteceu de uma vez só? Did it happen all at once? Yes, it just took Sim. hold of my body. Por um momento eu perdi o controle do meu corpo. Fui empurrado para trás. Quando voltei do transe, queria abrir os olhos e gritar. Eu me senti tão bem que não posso descrever. It's indescribable. Well, I'm sure that you're curious as to what happened with O Dr. Lee. Green explica tecnicamente o que aconteceu. First thing I tell you is that As ondas cerebrais mostram que o paciente estava com todos os músculos relaxados. Quando Olga começou a transmitir sua energia, ele não sabe como descrever o que aconteceu, mas o ponteiro do aparelho chegou até a sair do papel, mostrando que ele passou por uma drástica mudança psicológica. Isto aconteceu de novo quando ele quase desfaleceu. Isto prova que realmente é possível transmitir uma energia que cura por telepatia. As cenas que apresentaremos a seguir têm um pouco de mistério, de parapsicologia, de ciência e de intriga internacional. Recentemente, o jornalista Robert Toth, do Los Angeles Times, foi preso numa rua de Moscou quando recebia um relatório de 25 páginas sobre a parapsicologia na União Soviética. O repórter só foi solto depois de vários protestos do governo americano. O New York Times publicou o incidente na primeira página. O cientista russo que conseguiu escapar para o Ocidente estava fazendo estudos sobre a parapsicologia em um laboratório secreto na Sibéria. Seu nome, August Stern. Quantas pessoas trabalhavam com o senhor? 50. Seu orçamento era grande? Sim, era bem grande. A KGB visitava o laboratório, Dr. Stern? O laboratório era da KGB, porque não era parte da comunidade científica. Não se podia se comunicar livremente. E que tipo de experiências o senhor fazia? Enviar mensagens telepáticas e verificar o resultado do outro lado, a milhares de quilômetros. E a outra pessoa era observada. Sim, isto é uma outra experiência. A pessoa recebia uma ordem comum ou hipnótica e era vista pela televisão. Pode-se dar qualquer ordem? Sim, até mesmo uma ordem que vá contra a vontade da pessoa. E isto podia ser usado com fins militares? Sim, isto é um perigo. E é por isso que estamos falando deste assunto. E a levitação, como se faz? Este fenômeno, se você quer uma definição, é o que eu chamo de quase morte. É um movimento numa quinta dimensão. O professor John Halstead, da Universidade de Londres, acompanha a experiência eletronicamente. O Dr. Stern produz o fenômeno sobre uma balança e no momento em que libera toda a sua energia, seu peso diminui. De 69 quilos, ele passa a pesar 45 quilos. Com isto, conclui o professor Halstead, o Dr. Stern consegue levitar parcialmente. Cada dia que passa, ele diminui mais o seu peso na experiência, até levitar totalmente.
próxima semana você vai ver a reencarnação e o mágico que reproduz com truques todos os feitos de Uri Geller.